Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar. Ter a consciência de que o pobre tem o seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu tenho medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitada. A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado. Eu faço uma oração a uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto o rico mora numa casa linda e bela, o pobre é humilhado e esculachado na favela. Vem Deus! Alô, bonitão, alô, bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, aqui do Agora de Cert. E o nosso tema de hoje é favelização e exclusão social. Bom, antes de mais nada, queria avisar que esse vídeo não pretende encerrar a discussão sobre esse assunto. É só fazer a introdução sobre esse tema. A gente vai começar a falar, entender como isso tudo começou, beleza? Então, provavelmente teremos outros vídeos falando sobre isso. E para você não perder, se inscreve no canal, ativa a notificação e dá aquele likezinho gostoso para você poder não ficar por fora de absolutamente nada. Além disso, logo depois que eu fizer a minha participação, virá a grande professora Sabrina para juntar as ideias e formar um texto maravilhoso com você sobre o tema de favelização. Tá bacana? Então vamos começar a falar sobre isso, tentando entender como surgiu a questão da favelização. Mas por que esse tema ele é um tema importante, professor? Primeiro, é um tema que, apesar de ter uma origem histórica, ele é um tema super contemporâneo, tá? 200 mil favelas existem no mundo aproximadamente, e só no Rio de Janeiro, 20% da população mora em áreas de favela. Então, perceba, né, como esse tema ele é importante estar impactando diretamente na nossa sociedade. A gente precisa entender mais ele para poder debater de forma melhor com ele, tá? Como eles surgiram? Existem duas discussões principais sobre o surgimento das favelas. A primeira fala sobre a Guerra de Canudos. Você deve ter visto isso lá na sua aula de história, Antônio Conselheiro, etc e tal. Os exércitos eles foram mandados para a Guerra de Canudos com a seguinte proposta. A proposta de que eles ganhariam terras e ganhariam um dinheiro quando voltassem da guerra. Quando eles voltam da guerra, vão lá, batalhar e tudo mais, quando eles voltam da guerra, eles vão até o governo entender cadê o dinheiro, cadê as terras deles e tudo mais. E aí é apontado para eles um morro. E é dito o seguinte, olha, vocês vão para o alto daquele morro, vão acampar naquele morro e vão aguardar por providências. Passaram-se alguns anos e aí eles ainda estão lá, os seus descendentes ainda estão lá no morro que hoje recebe o nome de Morro da Providência. Além disso, o nome favela ele surge daí também, que era justamente a vegetação que tinha nesse morro, que era a favela. Então as pessoas vão para o Morro da Favela, vão para a favela, e aí ganhou esse nome. Essa é a primeira versão. A segunda versão é a expansão dos quilombos, tá? Então o que acontece? Os quilombos eram para onde iam os negros que fugiam durante o período da escravidão. Eles fugiam e para poder se associar a outros negros, poder criar uma comunidade de defesa e sobrevivência, eles formavam quilombos em áreas mais distantes, em topos de morro, áreas mais escondidas e de menor acesso da sociedade. Então esses quilombos eles eram os redutos desses negros, tá? Que em 1888, quando teve a assinatura da Lei Áurea, mais negros foram libertos. Só que esses negros foram libertos da seguinte condição: sem nenhuma política pública, a gente fala muito num canal de política pública, não tinha nenhuma política para acolher esses negros, para dar um direcionamento, uma melhor proposta de vida. Esses negros eles foram abandonados sem alimentação, sem moradia, sem a menor condição. Né? Seria mais ou menos virar para você e falar assim, olha, você está livre a partir de hoje para fazer o que você quiser da sua vida. Só que você não vai receber mesada, você não vai ter ninguém que pague suas contas, você não vai ter aonde morar. Vai lá, você está na rua, se vira. Com a pequena diferença é que hoje você é aceito pela sociedade. A maioria dos negros na época não era aceito na sociedade de forma alguma. Ter um funcionário negro, nem pensar nesse período.
Então a favela, ela vai se formar por causa desses dois principais eixos. Esses dois motivos, eles não necessariamente têm que se opor, né? Eles podem ter acontecido de forma paralela, né? Essa da questão da expansão dos quilombos, ela é uma forma bem clara. A gente pode ter um exemplo como o Morro da Serrinha, que fica em Madureira, Rio de Janeiro, onde eles têm o Jongo da Serrinha, que era uma música e uma dança tradicional dos negros e que até hoje essa tradição permanece lá na comunidade da Serrinha, né? Porque foi passando de geração para geração. Isso dá uma lembrada bem bacana pra gente de que existe uma origem que vai vir justamente desse processo de exclusão social já lá dos períodos passados. Show de bola? Só que isso vai se intensificar. O processo de favelização ele vai ter uma intensificação a partir de quando? Na década de 80. O Brasil está começando a redemocratização, ou seja, o fim do governo militar está chegando, né? Então ele começa a se abrir para o mercado exterior. Processos de privatização, capital exterior sendo inserido no Brasil e a própria adoção do modelo capitalista de produção, que se baseia o quê? Na acumulação de capital. Então você tem que acumular o máximo de capital possível, né? Mas pensa, o capital ele é como se fosse um grande bolo, tá? Então se eu pego e fico com 99% desse bolo para mim, o que vai sobrar é uma migalha para todos os outros. Quando eu acumulo capital, aqueles que não conseguiram acumular terão a exclusão desse processo, a exclusão de poder comprar, de poder consumir, de poder morar aonde quer e da forma como quer. Show de bola? Belezinha? Bom, quais são os fatores principais geradores para a gente poder pontuar cada um deles? Primeiro, a desigualdade e a exclusão social. A gente já falou sobre isso. Eu acumulo, eu gero uma desigualdade. Eu tenho mais, eu posso consumir mais. Poucos com muito e muitos com pouco. É meio clichê essa frase, mas ela é totalmente real. Então é o primeiro fator. A pessoa não tem como escolher onde morar. Ela vai ter que ir para um lugar mais precário. Beira de rios, topo de morros e etc. Especulação imobiliária. No nosso próximo vídeo sobre gentrificação, a gente vai falar mais da especulação imobiliária. Mas para você ter uma ideia, um lugar ele começa a ser especulado, um lugar que não era tão valorizado, ele começa a ganhar investimentos. Isso faz com que ele fique mais caro, ofereça mais serviços, mas também fique mais caro. A pessoa, se ela continua ganhando a mesma coisa ou quase nada, ela não tem mais como se fixar naquele lugar. Ela vai precisar sair dali, num fenômeno que a gente conhece como expulsão branca. E aí eu posso trazer como exemplo o Morro do Vidigal, a favela do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, que era uma favela dominada pelo tráfico de drogas, até que chegou a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, que retirou o tráfico de drogas dali, teoricamente, e trouxe a paz àquela comunidade. Com isso, outros olhares começaram a surgir para aquela comunidade que fica de frente para o Oceano Atlântico, uma vista maravilhosa, né? Então uma vista cara, né, que vende bastante. O custo na comunidade começou a subir, aluguel, preço de imóvel, a mercearia, todo o comércio começou a ficar com um preço muito alto. As pessoas que ali habitavam tiveram que ir para outros lugares, na maioria das vezes para o subúrbio. Subúrbio que vem de suburbe, né? Ou seja, abaixo dessa malha urbana principal, as margens disso. E ali, aquela região começou a ser atacada pela especulação imobiliária, com a instalação de pessoas de fora que vinham com maior poder aquisitivo, até mesmo estrangeiros instalando seus negócios na comunidade do Vidigal, como bares, albergues, etc. e tal. Então, aí está posta a especulação imobiliária. E o outro fator, que é o estado relapso, né? Esse estado que deveria, segundo a Constituição, garantir moradia a todo cidadão, ele não executa esse papel. Ele não oferece moradia a todo cidadão, independente da sua condição social e econômica. Essas pessoas precisam continuar sobrevivendo, então elas vão ter que encontrar um lugar para morar. Seja ele através de uma invasão, seja ele através de uma casinha na favela, um barraco na favela, ou seja ele através apenas de
de uma casa de papelão que a pessoa consegue construir numa pequena invasão. Ela tem que morar em algum lugar, sobreviver em algum lugar. Isso vai dar origem à ocupação irregular, né? Porque o ideal seria que houvesse um planejamento prévio para que essas pessoas pudessem ter um lugar digno para morar. Mas não, o contrário se dá e a gente vai ver melhor isso com a professora Sabrina daqui a pouquinho, tá? A favela e a série 3%. Professor, você vai relacionar uma série de TV com o tema? É isso aí. Vamos falar sobre essa série. Bom, a série 3% do streaming Netflix, ela é uma série brasileira e que vai contrapor duas realidades, o continente e o mar alto. Em um futuro não muito próximo, acontece um determinado problema e o continente tem várias mazelas, várias dificuldades, principalmente pela grande população que ele tem. Esse continente não vai ter comida suficiente, não vai ter transporte, não vai ter saúde, não vai ter segurança, não vai ter nada disso. Vai ter, em outro lado, o Mar Alto, que é uma ilha com toda a segurança, com toda a tecnologia de saúde, todos os prazeres da vida ali dispostos. Todo ano tem uma seleção onde os jovens de 20 anos de idade passam por uma seleção extremamente meritocrática e os 3% que conseguem atingir a um determinado nível podem ir para o Mar Alto. Então elas vão para o Mar Alto viver uma vida boa, enquanto 97% fica excluída naquela região lá do continente. Mais ou menos um retrato dessa realidade brasileira das favelas, onde você vai ter uma grande carga morando em lugares impróprios e poucas pessoas morando em bairros, em condomínios, que vão ter todos os serviços, que vão ter segurança, que vão ter acesso a boas escolas, né? Uma característica bem interessante. E aí eu aproveito para trazer mais um contexto para a gente debater nesse assunto. Se você já viu a série 3%, você sabe que lá no continente, onde vivem as pessoas pobres, existe até mesmo uma igreja que visa proteger o sistema de avaliação, né? Onde ela está ali para dizer para as pessoas que se você não, que o processo é justo, que passarem apenas 3% é extremamente justo. Se você não foi escolhido por essa força superior para conseguir ir para o Mar Alto, é porque essa era a decisão a ser tomada. E é uma discussão muito interessante para a gente fazer. Quantas vezes a gente já não ouviu, na nossa realidade, vários meios de várias denominações que tentam colocar isso nas comunidades mais pobres, uma ideia de que aquela pobreza e aquele sofrimento é algo imposto de uma outra energia. E que aqueles que conseguiram chegar ao topo merecem estar lá, mesmo que tenha sido um processo não tão justo. Então vale a pena a gente pensar sobre isso também, né? Essa foi a ideia inicial para a gente falar sobre favelização. É um tema complexo, é preciso entender aquela ideia do bolo, da acumulação e principalmente do abandono que certas pessoas vão sofrer, a maior parcela da sociedade vai sofrer e por isso vai tentar encontrar formas de sobrevivência. Pode ser até que você não concorde com essas formas, mas vale a pena a gente pensar de uma forma mais livre sobre esse assunto. E para pensar de uma forma mais livre sobre esse assunto, você vai precisar conversar agora com a professora Sabrina, que vai te ajudar a organizar suas ideias. Sabrina, é com você. Fala, queridinho, tudo na paz? O tema de hoje que a gente vai continuar desenvolvendo está inspirado em MC Cabelinho e nos seus versos, então acompanha aqui comigo. Tranquilidade, mais um dia na favela hoje começou. Atividade, respeitando as crianças e os moradores. Trouxe Cabelinho para você começar a entrar no clima. Não é um assunto novo pra gente, professor Lúcio já veio trabalhando isso nesse vídeo, mas agora a gente vai amarrar as ideias daquele nosso jeitinho maroto, travesso e sagaz. E a gente vai começar por onde? Pelo começo. Quais são os fatores que contribuem para a intensificação do processo de favelização? O professor Lúcio apresentou, a gente vai só desenvolver, aprofundar, amarrar para fazer isso funcionar num texto, numa redação nota 1000. Então, o primeiro deles é o que a gente está chamando de empobrecimento da população. O que quer dizer isso, professora? A população está ficando mais pobre? Sim e não. Não quer dizer que a gente agora ganhe menos. Quer dizer que o que a gente ganha hoje
não é o suficiente para manter um alto padrão de vida. Isso vai interferir necessariamente no que a gente está chamando de poder aquisitivo. Eu até tenho um dinheiro, só que esse dinheiro que eu recebo, ele não é proporcional àquilo que eu preciso comprar, àquilo que eu preciso pagar. E aí basta pensar na sua vivência. Antigamente, você ia ao mercado e com R$50 você trazia 3, com sorte 4 sacolinhas se você fosse no mercado assim um pouquinho mais popular. Hoje em dia, com R$50 você traz 2 sacolinhas e olhe lá. Ainda tem que deixar umas coisinhas ali no ladinho do caixa que não vai dar para comprar. Isso é o que a gente está chamando de empobrecimento. É a diminuição do poder de compra, de poder de aquisição da população. Além disso, o que o professor Lúcio chamou de especulação imobiliária. E aí eu gostaria de ir um pouquinho além. Além dos imóveis serem mais caros nesse processo de especulação imobiliária, há uma grande dificuldade da população de baixa renda para acessar o mercado imobiliário formal. Obviamente, primeiro porque é muito caro e segundo porque as exigências são muito grandes. Muitas vezes é preciso depósito de 2, 3 meses, às vezes é preciso seguro, fiança, muitas vezes, inclusive, é preciso fiador. Então, na falta desses elementos, o cara, para ter onde morar, vai procurar um lugar em que seja barato e no qual essas formalidades não sejam necessárias. E na maioria das vezes ele vai encontrar isso no espaço a que convencionou se chamar de favela. E por fim, a omissão do Estado. Quando a gente diz que o Estado é omisso, significa que ele não faz o papel dele da maneira ideal no espaço favela. Então, na maioria das vezes, o Estado deixa o favelado levar a sua vida como se ele não fizesse parte do meio urbano, como se fosse uma sociedade outra, uma vida outra. Então, não oferece a ele condições de ter uma vida digna, que o professor Lúcio também já falou. Então, a gente vai usar essas 3 causas como causas atuais para o processo de intensificação da favelização. E aí, a partir disso, a favela existe, a favela é um elemento marcante, um fenômeno marcante na nossa sociedade, e eu posso considerá-la um retrato da exclusão social? É isso que eu te pergunto agora. Vou trazer para você algumas ideias e eu quero que você vá refletindo comigo. Se a favela é um dos retratos, é uma maneira de eu ver a exclusão social no Brasil. Primeiro, a favela é o espaço no qual não há planejamento urbanístico. Então, como o professor Lúcio falou, não acontece um planejamento para que aquele grupo more naquele espaço. Pelo contrário, aquele grupo acomoda-se e aí depois a gente vê o que é feito com eles. Então, os locais são impróprios, muitas vezes são locais sujeitos a deslizamentos, locais onde não há ou se há é de forma ineficiente o saneamento básico, no qual as construções são irregulares, porque não vão precisar de alvará, não vão precisar de licença da prefeitura. Então, é um lugar em que não há planejamento e que muitas vezes, por ser da maneira como é, vai favorecer o aparecimento e a proliferação de uma série de doenças. Além disso, é um lugar onde falta compromisso, falta comprometimento do poder público. Não é novidade pra gente. A favela é o espaço em que o Estado não intervém. Ou se intervém, intervém muitas vezes com políticas exclusivamente de repressão. Política pública na favela são só 2, é UPP e Caveirão. Então não investe-se de fato nesse espaço, o que, por sua vez, favorece o fortalecimento do poder paralelo. Porque muitas vezes é o poder paralelo que vai fazer o papel que o Estado não é capaz de cumprir, de oferecer alguma segurança, de oferecer ali condições um pouco melhores de vida. E, por fim, a estereotipação ou invisibilização do favelado.
Quando a gente pensa até mesmo no termo favelado, isso já nos soa pejorativo. Tanto que quando alguém tem uma postura que nos desagrada, de repente fala muito alto ou não se veste da maneira como a gente acha ideal, a gente diz, fulano é muito favelado. Como se ser favelado fosse uma coisa ruim. E essa não é a verdade. Favelado é só uma das características daquela pessoa. Ela é branca, negra, alta, baixa, gorda e favelada. É apenas uma característica, o espaço no qual ela mora. Então eu tenho duas ideias, ou eu ignoro total e completamente, como se as vidas faveladas não importassem, eu finjo que o favelado não existe, ou então eu faço uma associação muito simplista ao crime, ao tráfico, na ideia de que todo aquele que mora na favela é associado ao crime. E aí você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas dizerem assim, mas mora na favela porque quer, mora na favela porque tem privilégios do traficante, mora na favela porque não quer pagar luz, porque não quer pagar água. As pessoas moram na favela, muitas vezes sim, porque precisam, mas outras constroem laços afetivos com aquele espaço e não vão sair de lá porque a ascenderam socialmente. Então, depois de tudo isso, eu posso afirmar categoricamente que, embora a favela não seja feita apenas de excluídos, ela é um grande retrato da exclusão social no Brasil. Isso não quer dizer que todas as pessoas ali estejam em condições, miseráveis, mas quer dizer que a favela, enquanto situação, ela é bastante representativa da exclusão social no país. E aí eu formulei para você uma contextualização e uma tese, levando em consideração a série 3% da Netflix, que o professor Lúcio levantou, e trazendo o meu posicionamento. Acompanhe aí comigo. Na série brasileira 3%, figuram dois espaços bastante contrastantes. O Mar Alto, onde vivem os ditos merecedores, e o continente, no qual estamos excluídos da sociedade ideal, que padecem com diversas mazelas sociais. A realidade desse segundo mundo assemelha-se à das favelas brasileiras, que são um dos retratos da gritante exclusão social do país. O que eu construí aí? Eu construí uma comparação entre os habitantes do continente, que são excluídos, e os habitantes das favelas brasileiras, mostrando que ambos padecem de diversas mazelas, falta de saúde, falta de educação, falta de segurança, e que, por isso, a favela brasileira, por ter essa realidade, é um retrato de exclusão social. Perfeito? Então, como é que a gente vai esquematizar o nosso desenvolvimento? A gente pode tranquilamente fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. No primeiro parágrafo, a gente vai reunir aquelas 3 primeiras causas que contribuem para o fenômeno da favelização. No segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente vai mostrar como que a favela é um retrato da exclusão. E aí a gente vai abordar a falta de políticas públicas, principalmente a falta de projetos habitacionais. E no terceiro parágrafo de desenvolvimento, nós vamos amarrar a nossa ideia, mostrando que sim, que a favela é um espaço de exclusão social, porque inclusive o indivíduo que mora na favela, ou ele é invisível, ou ele é estereotipado. Mas como a gente está aqui brincando de Enem, a gente precisa fazer propostas de intervenção. Propostas para melhorar a situação da favela. E eu coloquei 3 para você. Primeiro, se o maior problema da favela é que ela não é planejada, eu preciso planejá-la. Então eu vou pensar em projetos habitacionais, que de fato integrem a favela à cidade, para que ela não seja um espaço outro. Então eu vou pensar em um bairro planejado. Eu não vou remover, eu não vou realocar, eu não vou murar, eu não vou esconder a favela da cidade. Eu vou integrar a favela à cidade, fazendo com que as construções ali sejam regulares, sejam feitas de forma ideal, inclusive para evitar as doenças das quais nós já falamos. Políticas públicas, de novo políticas públicas,
políticas públicas hoje, amanhã e sempre, porque é papel do Estado garantir que a sua sociedade, que os seus cidadãos vivam com dignidade. A política pública na favela não pode ser a política exclusivamente de repressão. Ela precisa ser uma política pública de inclusão. Não quer dizer que não aconteça, acontece. Favela tem posto de saúde, favela tem escola, favela tem projetos. Mas será que eles funcionam atendendo de fato as demandas da população? Ou a minha preocupação é simplesmente uma política pública repressora, não para que o morador da favela viva em segurança, mas para que a violência da favela não chegue no asfalto. Então a gente está falando aqui de políticas públicas que vão além da UPP e do Caveirão. Que sejam políticas públicas linkadas ao nosso terceiro tópico, com projetos sociais. Projetos sociais que possam modificar o indivíduo. Porque quando eu modifico os indivíduos, eu modifico a comunidade. E aí aquele cara que teve a oportunidade de fazer um judô, de fazer um balé, que fez um pré-vestibular social, que foi jogar fora, que passou numa faculdade, ele, por laço afetivo, vai voltar para esse espaço, vai alimentar, vai ser voluntário, vai promover o crescimento desse espaço, ok? Então tá tudo fechadinho, bonitinho aí para você fazer uma redação nota 1000 a respeito de favelização. Lembrando que esse assunto ele não se esgota aqui, ele é o primeiro de uma série de vídeos em que a gente vai linkar essas ideias de exclusão social e todos os seus desdobramentos no Brasil, tá ok? Se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar alguma sugestão, quiser propor um tema, deixa aqui nos comentários. Se quiser elogiar a gente também pode. Se quiser criticar também pode. Só pega um pouquinho leve que a gente é sensível, tá? Um beijo e até a próxima. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai